noite, igreja. Bom dia. Vamos estar colocando em pé, prestando bem no Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, né? Meu Deus é um Deus de milagres, né? O caminho no deserto, a luz na escuridão. A gente muitas vezes não crê nisso, que nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que restaura as nossas vidas, um Deus que faz nova as histórias, né? E eu louvo a Deus hoje pela vida da Naomi, que está aqui fazendo louvor. Ela chegou e disse: Naomi, é você? Eu sozinha digo: é você. E eu não sabia que ela ia cantar essa música, porque eu não que ela cantou outras ontem da noite nos jovens, então eu achei que ela ia cantar as mesmas. Mas o versículo que eu queria meditar com vocês, eu já coloquei hoje de manhã nas nossas redes sociais, é Efésios 6:6. Efésios 6:6, e ele diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observem, mas como escravos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Na minha tradução diz assim: não serviço à vista de homens, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É isso que a Naomi fez hoje, né? Porque às vezes a gente faz as coisas para agradar pessoas e nós não temos que agradar pessoas, nós temos que agradar a Deus. O livro de Efésios, Paulo vai nos exortando como nós devemos servir, como esposa, como esposo, e essa parte ele fala como servir a Deus como servos. E nós precisamos servir tudo para agradar a Deus. Nós temos que estar fazendo tudo para que o Senhor aprove aquilo que nós venhamos a fazer. Nós buscamos muito a aprovação de homens, né? O que homens vão falar, né? Ontem até eu louvo ao Senhor que nós tivemos um café da tarde com oração ali em casa e foi falado um pouco sobre isso também, né? Muitas pessoas às vezes querem mudar de vida, muitas pessoas querem fazer alguma coisa, mas têm vergonha do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar se eu fizer assim, o que os outros vão falar se eu sair desse trabalho que eu trabalhei a vida inteira nisso e agora eu vou fazer outra coisa, o que as pessoas vão comentar sobre isso? Você precisa entender que a pessoa que tem que aprovar tudo que você faz é Deus. Enquanto você estiver vivendo nesse mundo e simplesmente querer agradar pessoas, você vai estar sempre frustrado, sempre triste, sempre infeliz, porque nós temos que agradar a Deus. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Nós temos que servir de boa vontade ao Senhor, não como se fosse para nós. Tudo, em tudo que você vai fazer, nas tuas atividades do dia a dia, na tua escola, na tua casa, tudo que você for fazer, pense e lembre-se principalmente que o Senhor está ali do teu lado. Será que Ele está se agradando das tuas atitudes, de como você tem se portado, de como você tem feito as coisas? Porque muitas vezes esquecemos que o Senhor vê todas as coisas e principalmente está ali do teu lado. E fizemos algumas coisas para agradar pessoas que desagradam a Deus, né? Então, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vamos orar, irmãos. Querido Jesus, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, porque Tu és tão maravilhoso. E quando nós te conhecemos, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Pedimos as Tuas bênçãos sobre esse tempo que vamos estar aqui em comunhão e que o nosso culto seja agradável a Ti, Senhor. Usa, Deus, cada um nesta manhã e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos durante esse próximo louvor, dar um bom dia para o irmão ao lado, cumprimentar. E a paz de Deus. Bom dia. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei, amor de Deus. Vida poderosa salvação.
e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Quando a cama se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Podeis nos assentar. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar junto novamente para celebrar esse grande amor de Deus. O amor de Deus é o que nos constrange. Quantas vezes a gente questiona, quantas vezes a gente passa por tempos difíceis e não entende o porquê de tudo isso. Mas quando a gente vê esse amor de Deus que é tão natural, um amor que se doou por cada um de nós, um amor que exerceu um sacrifício de cruz, para que a gente pudesse ter uma vida totalmente diferente. E é justamente nesse tempo no qual nós estamos vivendo, essa semana, uma semana bem difícil para o povo catarinense, uma semana de bastante chuvas, alagamentos, pessoas desabrigadas, mas nós sabemos que Deus continua cuidando de todos nós. Deus jamais perdeu o seu poder. Existem consequências de nossas atitudes que causam algumas catástrofes. Mas nós entendemos que o nosso Deus está sempre pronto para nos abençoar. Clamamos e pedimos para que Ele nos dê livramento em tempos tão difíceis. Eu quero nesse momento estar orando. Se tu tem algum pedido de oração para a gente poder estar orando, vamos estar orando também, pedindo que Deus continue cuidando do nosso clima, dessas chuvas que estão caindo na nossa região, no nosso estado, e que Deus cuide dessas pessoas que estão necessitando agora não somente de ajuda espiritual, mas de ajuda, de apoio nesse tempo bem difícil de alagamentos. Alguém tem algum pedido de oração? Pode falar, amiga. Eu peço oração pela saúde do meu filho, pai. Ele não está bem pela dengue. Ficou sequela da dengue, ele não tinha isso antes. Ele não pode nem dirigir. Eu peço oração por ele e pela minha saúde. A minha saúde, eu quero agradecer que Deus escutou as nossas preces e eu estou me sentindo bem, mas eu peço oração. Pela igreja, pelas pessoas que estão desabrigadas. Amém, vamos orar. Com certeza. Queria pedir oração por Israel, está sofrendo guerra e também por nós, pela família. São tempos difíceis, né? Eu peço para minha avó, para minha família, para
abaixa a tua cabeça, vamos falar com Deus nesse tempo. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos, Senhor, reunidos aqui nesta manhã em Teu nome, para reconhecer a Tua soberania, o Teu poder. Entendemos que Tu és o nosso Deus soberano e que em tudo, Senhor, Tu tem a Tua mão poderosa regendo o norte de toda a nação. Nós queremos, Senhor, estar colocando esses pedidos que foram aqui expressados em alta voz. Clamamos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia, que Tu possa intervir de uma forma sobrenatural. Tu possa continuar intervindo, Senhor, curando as pessoas, restaurando saúdes físicas, emocionais, espirituais. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa atingir o mais profundo sentimento. As pessoas que estão nos assistindo também nesse tempo e estão fazendo os seus pedidos, mesmo aonde elas estão, nas suas casas, que Tu possa atender o clamor de cada um. Cremos no Teu poder, Senhor, cremos que Tu continua, Senhor, controlando a vida de todos nós. O Teu poder continua sendo soberano, o Teu poder é exaltado, glorificado através das nossas vidas. Oramos, Senhor, para a nação de Israel, esses ataques que eles estão sofrendo, é a nação escolhida por Ti, ó Pai, e foi através deles que nós recebemos também a abundância de vida através do Teu poder. Pedimos, Senhor, que Tu esteja cuidando, Pai, de cada pessoa que está sofrendo com as chuvas, com alagamentos, com dificuldades, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu podes todas as coisas. Pedimos que Tu possa estar dando coragem nesse tempo difícil, nesse tempo de tantas dificuldades, tantas limitações. Nós conseguimos entender que dependemos diuturnamente do nosso Deus. Que a Tua graça possa resplandecer na nossa vida, que Teu Santo Espírito, Pai, possa confortar os nossos corações. Acabamos de cantar graça sobre graça, Senhor. É o que nós queremos na nossa vida, na nossa caminhada. Queremos viver esse tempo de alegria, esse tempo de comunhão, esse tempo de relacionamento com o nosso Criador. Esteja, Senhor, cuidando de cada um de nossos irmãos. Cuida da nossa cidade, cuida dos nossos governantes, tanto municipais, estaduais, nacionais, que eles possam, Senhor, estar vivendo uma vida conforme a Tua orientação. Que como a Tua palavra disse, o meu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, Tu faria grandes coisas. E é nesse tempo que nós clamamos pela Tua interferência em nossas vidas e em nossas ações. Eu oro, Pai, grato, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, amados. É justamente sobre esses tempos difíceis que eu quero estar compartilhando com você. Lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 19, o profeta Abacuque ele vai estar falando realmente mais ou menos uma situação da qual nós estamos vivenciando e vivendo no nosso tempo. A palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ela diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como dos servos, faz-me andar em lugares altos para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Uma outra tradução ele diz no versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que ele decepcione o produto da oliveira e o campo não produza mantimentos, ainda que as ovelhas
da malhada sejam arrebatadas dos currais, não haja gado, toda a vida me alegrarei no Senhor. Essa é a alegria da qual nós esperamos em todo o tempo. Você já passou por algum momento difícil? Ou talvez está passando por algum momento do qual você olha e observa e vê que tudo está fora do controle? Eu não sei qual é a tua situação, mas a palavra de Deus vai em João, no capítulo 16, versículo 33, ela diz, né? Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Que vamos passar por dificuldades, vamos passar por momentos difíceis, sim, mas Jesus nos promete que nós vamos ser vencedores, porque Ele venceu por cada um de nós. E Jesus nos preveniu que nesse mundo nós passaríamos por sofrimentos, nós passaríamos por dificuldades, embora a gente tenha que entender que esse sofrimento é passageiro. Ele não é um sofrimento eterno. O sofrimento eterno é para quem não tem Jesus como Senhor Salvador. Isso é eterno. Mas para nós que temos Cristo, nós entendemos que os sofrimentos muitas vezes eles tentam nos levar a uma situação de aparência de derrota. Como está difícil, como as situações estão complicadas. Mas o profeta Abacuque, ele viveu um período de grande crise espiritual. Não somente crise social, mas uma crise de ordem espiritual, moral, social. Tudo isso se havia instalado naquela nação. E ele estava clamando. Mas mesmo no momento difícil, Abacuque, ele conseguiu experimentar a vitória em Deus. Ele estava dizendo, mesmo que as coisas aconteçam, mesmo que a figueira não produza, mesmo que os currais estejam vazios, mesmo que as ovelhas não possam estar produzindo, assim mesmo eu me alegrarei no Senhor. Amados, todos sabem que eu estou passando por um tempo bem complicado de saúde, com meus olhos, com a diabetes. E para mim, muitas vezes, parece que é mais difícil ainda. Porque eu prego, eu ensino, mas na prática, como é difícil você colocar aquilo que você tem falado. Essa semana estava bem difícil. Aí o Edson me fez uma visita, me chamou, me levou lá na clínica dele, fez um tratamento 2 vezes e me ajudou muito na parte física. E essa parte física, ela acaba afetando o emocional, ela acaba afetando o espiritual. Eu nunca parei de crer no poder de Deus, mas tem situações que nos levam a um sentimento profundo de desmerecimento, você achando que as coisas não vão funcionar, dá vontade de desistir, porque as coisas estão ficando escuras, as situações estão difíceis. Mas nesse mundo, amados, nós temos que entender que como povo de Deus, nós devemos crescer no meio de dificuldades e sair vencedores, porque a vitória não é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória Deus conquistou por nós lá na cruz. E por que ficamos reclamando? Por que ficamos chorando e murmurando? Mas é nesse tempo difícil que a gente aprende a crescer, que a gente aprende a buscar muito mais. Eu vejo algumas atitudes nesse contexto de Abacuque. Lá no capítulo 1 de Abacuque, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado.
Amados, o questionamento de Abacuque ele estava inconformado com a situação da qual ele estava vivendo e da qual ele estava vivenciando aonde ele estava. E Abacuque ele revela o seu inconformismo. Ele não aceitava aquilo. Ele não conseguia viver com aquela situação tão difícil. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o profeta estava vivendo como nós vivemos nos tempos de hoje. Aquilo que ele estava vivendo naquele tempo parece que é tão real, é tão próximo do que nós vivemos hoje. Nós vamos aprender com ele que não basta apenas a gente questionar esse tempo de crise. Nós precisamos descobrir o que está gerando a crise na nossa vida. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Se é uma crise financeira, se é uma crise de relacionamento, se é uma crise por dificuldades de doença. Eu não sei qual é, mas você sabe qual é a crise que você está enfrentando. Romanos 12:2, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos estar conformados com este mundo. Nós temos que buscar a renovação do Senhor. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que ser transformados. Quando aprendemos a viver isso, nós vamos viver mais e ser mais que vencedor. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe Deus renovar as nossas mentes, transformar os nossos sentimentos. Mas como homens, nós somos impulsionados a tentar fazer conforme a nossa vontade. Amados, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. A gente diz, né? A voz do povo é a voz de Deus, mas isso é mentira. Não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Mas nós temos que aprender a clamar e esperar no Senhor, a não se conformar como estamos vivendo com as situações que estão acontecendo. Nós não podemos nos moldar com o padrão desse mundo. Nós temos que buscar uma renovação. E não é só de sentimentos, é de mente, é uma transformação. Quando nós vivemos essa transformação no Senhor, nós aprendemos a ser mais do que vencedores. Porque Deus tem trabalhado e cuidado de cada um de nós. Eu não sei qual é a crise que você enfrenta nesse tempo. Eu não sei qual é a dificuldade, mas como você está levando essa dificuldade? Como você está entendendo isso? Será que você está buscando no Senhor? Nós temos que aprender, amados, a entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Mas nós estamos buscando esse melhor de Deus? Ou nós queremos parar, ficar esperando que Deus dê o seu melhor para quem não está buscando? A segunda atitude que eu vejo nesse contexto, em tempos difíceis, nós devemos levar as nossas súplicas a Deus em oração. Versículos 12 a 17 do capítulo 1 de Abacuque, o texto fala assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Porque toleras então esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são maus, os que são mais justos do que eles? O Abacuque estava falando: Senhor, não vai tomar uma posição? Enquanto isso está acontecendo, olha a maldade do jeito que está. Os bons estão sendo engolidos, devorados pelos maus. Não é uma realidade da qual nós estamos vivendo hoje?
Tornaste o homem como o peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exaltam. E por essa razão eles oferecem sacrifícios às suas redes e os queimam incenso em suas honras, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará eles esvaziando as suas redes, destruindo sua misericórdia às nações? Ele estava apavorado, ele estava clamando. Amados, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, orar em todo tempo. As coisas obscuras que estão acontecendo e as coisas claras que estão acontecendo na nossa frente, nós temos que entregar a Deus, porque é nesses tempos difíceis que nós vamos intensificar o nosso clamor. Nós parece que só aprendemos a agir ou reagir em tempos difíceis. Quando as coisas estão bem, nós ficamos, parece que está tudo legal. Mas Deus nos condena a ficar nessa mornidão. A palavra de Deus em Apocalipse diz que seja quente ou frio, o morno Deus vai vomitar da sua boca. Mas em tempos bons, nós ficamos mornos. Nós não oramos, nós não buscamos, nós não congregamos, porque está bem, as coisas estão bem, parece que tudo está tranquilo, então eu não preciso intensificar. Por que você se alimenta todo dia? Para um dia que não tiver alimento, você está fortalecido. Por que nós devemos orar em todo o tempo? Para nos tempos difíceis a gente estar abastecido. Por que você coloca combustível no teu carro? Para você nunca se pegar sem. E a oração é o combustível, é o nosso combustível da fé, faz com que a gente aprenda a estar fortalecido. O nosso carro permanece andando, porque nós estamos carregados com o poder de Deus. Nós estamos cheios da graça, da misericórdia de Deus. Vai ser nesse tempo difícil que nós vamos aprender a viver no sobrenatural de Cristo. O natural é muito fácil. Você viver como o mundo projeta, parece que é fácil. As coisas são mais simples, mas quando você quer viver uma vida íntegra, uma vida de qualidade com Deus, você precisa pagar o preço. Você não precisa se sacrificar, mas você precisa viver uma conduta totalmente diferente. Não aquilo que o mundo quer, mas aquilo que Deus se agrada. Quando a gente aprende em meio de crise, nós temos que entender que nós não podemos nos contentar apenas com o que está na força do nosso braço. Nós temos que buscar algo mais profundo. E é através da oração, através da busca, que as nossas frustrações serão restauradas. Deus vai tirar essas frustrações e vai nos transformar. Por isso que a palavra fala é de glória em glória, é em todo o tempo que nós seremos motivados e santificados no Senhor. Como é difícil você estar vivendo um momento ruim e parece ter bom ânimo, mas a palavra de Deus nos exorta: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, continue confiando, porque a confiança não está no meu braço, mas sim em quem me gerou. Esse é o nosso Deus. É essa busca que nós temos que ter, é essa intensidade que nós temos que viver. Capítulo 2, versículos 1 e 2 de Abacuque, é nos tempos difíceis que nós temos que produzir uma expectativa,
a aprender, a gerar mais fé na nossa vida. Versículo 1 ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque falou: olha, agora eu vou me pôr em prontidão, eu vou estar aqui no meu posto como sentinela e eu quero ver qual é a resposta que Deus vai me dar pela minha queixa. Ele sabia, ele confiava em Deus, ele sabia que no tempo certo Deus ia resolver o seu problema. No versículo 2, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Deixa eu ver essa tradução como eu disse. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Algumas traduções dizem: escreva em tábuas a minha lei, né, claramente, para que quem passe rápido veja. Amado, tudo que existe no mundo, a Bíblia já mostrava. Hoje você vê esses grandes outdoors, né, esses painéis grandes. A Bíblia já estava ensinando lá, Abacuque falando isso, para escrever, aonde as pessoas pudessem ler, onde as pessoas pudessem ver. Ah, mas eu achei que foi o homem que tinha desenvolvido há pouco tempo. Isso é bíblico. Deus orientando o seu povo. Então nada é novidade. A Bíblia, ela é atual, ela é verdadeira. E quando você se apega nela, você consegue entender, você consegue crescer. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus respondeu. Abacuque clamou e falou: agora é o tempo de eu parar para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Mas nós somos impulsionados a querer pedir hoje que ontem Deus já tivesse resolvido. Nós queremos ver e queremos que Deus faça conforme a nossa vontade. Nós não aprendemos a parar para esperar. E Abacuque é bem claro: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei minha posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que dirá Deus em resposta à minha queixa ou à minha oração. Você tem aprendido a esperar no Senhor? Abacuque, ele fez a parte dele. E ele sabia que se ele fizesse a parte dele, a parte de Deus, Deus vai fazer. Mas muitas vezes nós não queremos fazer a nossa parte e queremos que Deus faça a dele. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Ela tanto vai como vem. Mas muitas vezes a gente só quer ter uma mão, é só um sentido. É só o sentido de Deus que vem a mim, vem a mim, vem a mim. E eu não me disponho a viver uma vida com Ele. Aí estou queixoso, estou reclamando, estou lamentando. Mas o que Deus quer fazer com a gente? Ele quer que a gente aprenda a viver sob a sua autoridade. Ele é Deus mesmo em tempos difíceis. Amados, nós temos que aprender que nas dificuldades nós não podemos nos entregar ao desespero, à incredulidade. Nós devemos ter um comportamento confiante, cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de fé. O Salmo de número 33, 18 a 22, ele vai trazer essa esperança para nós. O versículo 18 ele fala assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ele nos dá o remédio, Ele nos dá o caminho. Ele mostra, busque em mim. A esperança está em mim. A esperança está no Senhor, não é na força do homem. Que bom que Ele coloca pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. Que bom que Ele coloca pessoas que podem estar compartilhando com você nesse tempo difícil. Mas a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Você tem que entender que a fé é o firme fundamento naquilo que nós não vemos. Mas nós acreditamos e confiamos que vamos receber. Porque não depende de mim, depende do nosso Deus. Eu sempre tenho falado aqui na igreja, a oração, amados, é indiferente quem vai orar por você. Porque o importante é quem ouve a nossa oração. É o nosso Deus. Muitas vezes a gente crê, né? Eu quero que o pastor ore por mim, que a oração é mais forte, não sei o quê. Não existe essa oração mais forte. Existe um relacionamento de intimidade com Deus. Muitas vezes eu acho que a minha oração não vai chegar no trono de Deus, por quê? Porque eu não me relaciono com Ele. Eu não busco. Eu só busco em tempos difíceis. Aí eu não creio que a minha oração pode atingir o objetivo do qual eu estou buscando. Abacuque falou, a minha parte eu já fiz. Agora eu vou esperar a parte do Senhor. E por último, amados, em tempos difíceis, nós vamos voltar lá no capítulo 3, versículos 16 até o 19, do qual nós lemos no início, para que a gente entender que a nossa dependência está em Deus. A nossa dependência é totalmente em Deus. Versículo 16 diz assim: ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele entendeu tudo isso que Deus falou para ele. Agora espera, agora está em minhas mãos, eu vou tomar conta de tudo isso. Meus lábios tremeram, meu íntimo estremeceu, minhas pernas vacilaram. Por quê? Porque Deus falou, agora é a minha vez de fazer, de te responder. E Deus entrou com todo o seu poder para agir. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu a total dependência de Deus. Mesmo que eu esteja passando por enchentes, por inundações, por vendavais, por granizos, por dificuldades físicas, por dificuldades sentimentais, por dificuldades de relacionamentos, eu ainda me alegrarei no Senhor, porque a minha esperança está nele. A minha esperança está no meu Deus, que tem poder para fazer infinitamente mais do que eu posso e do que eu espero, porque esse é o meu Deus. O Senhor soberano é a minha força. Ele reconhecia isso. A minha força não está no meu braço, não está no meu ciclo de amizade, não está no poder financeiro que eu tenho, não está nos meus relacionamentos, nas minhas influências. O meu poder, a minha força está em Deus. Amado, quando a gente aprender a viver dessa forma, nós vamos ser mais do que vencedores. Ele faz os meus pés como dos servos. Ele me habilita a andar em lugares altos. Por quê?
porque Ele tem todo o poder. Esse é o Deus do qual nós vivemos. Abacuque, amados, entendeu que em meio de crise, ele não entrou em desespero. Ele não se revoltou contra Deus. Ao contrário, ele se apegou muito mais a Deus. E ele não ficou se queixando, murmurando, reclamando. Ah, Senhor, porque as pessoas más estão bem e eu estou passando mal. Quantas vezes a gente fala, olha, fulano ali faz tudo errado e vive uma vida tão boa. E eu passo por tantas dificuldades. Eu passo por tantas limitações. A gente reclama tanto assim, mas Abacuque não reclamou, pelo contrário. Ele fala com Deus e ele se aproxima em oração e fala, Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu estou fazendo a minha parte sim. Ele ora declarando a sua contínua dependência do Senhor. Ele ora falando, eu dependo do Senhor em todo o tempo. E ele sabe que aqui só Deus é capaz de sustentá-lo nos tempos de crise. Nos teus tempos difíceis, aonde você tem se apegado? Nos teus tempos difíceis, aonde você tem se apegado? A nossa atitude, amados, deve ser se aproximar cada vez mais de Deus. Salmo 73, versículo 25, é isso, por favor. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O salmista, ele tinha certeza, a quem tenho nos céus, somente a ti. E na terra eu quero estar mais próximo de ti. Essa busca de relacionamento com Deus faz com que a gente viva uma vida totalmente diferente. Romanos 8:31 também, ele vai falar sobre isso. Mostrar a nossa dependência no Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle de tudo, indiferente da situação do qual nós temos vivido. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que ver a grandiosidade de Deus, as maravilhas de Deus, porque nós estamos vivendo sobre a graça do Senhor. A graça de Deus nos basta. Deus amado tem se manifestado de uma forma tão especial na nossa vida, no nosso dia a dia, quando Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos abençoar, quando Ele abre as fronteiras para que a gente possa caminhar e ser abençoado em todo o tempo. Eu tenho sempre falado, eu tenho vivido esse sobrenatural de Cristo na nossa vida. Pessoas que jamais a gente imaginou que um dia conheceríamos, ter nos abençoado de uma forma muito especial. É coisa de Deus. É Deus usando pessoas que a gente nunca viu na frente para nos abençoar. Isso é Deus transformando a desgraça em bênção, as adversidades em algo novo. O nosso lugar, amados, não é no meio das crises, mas sim no meio da presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Quantas vezes a gente se deixa levar pelas crises e esquece que a vitória é em tempos difíceis. A vitória é em tempo de guerra. Como que você vai dizer que você é vitorioso se você não está passando por dificuldades? Só que nós não podemos nos conformar. Não vos conformeis com isso que está acontecendo. Busque esse refrigério em oração. A expectativa faz com que a nossa fé seja aumentada diuturnamente. Nós temos que ter certeza que quem nos traz a vitória é Cristo. Quem nos traz a vitória é Cristo. Quando a gente aprende a viver nessa dependência, nós aprendemos a ser mais que vencedores.
quando nós paramos para meditar a palavra. O Edson chegou na segunda ou terça-feira ali em casa, né? Eu estava no computador. O que você está fazendo aqui, pastor? Eu falei, estou preparando a mensagem para domingo, né? Porque eu estou vivendo esse tempo, justamente esse tempo de crise. Isso que eu estou falando aqui é porque eu estou vivendo isso. Mas o que me alegra é a presença de Deus na nossa vida. É Deus trabalhando de uma forma especial, mostrando, por mais difícil que seja, eu estou contigo. E aquilo que eu falo, eu me alegro no Senhor. É na força do Espírito Santo que nós somos mais que vencedores. Por isso que eu entendo que é um tempo difícil, que eu coloco toda a minha dependência em Deus. Nos tempos bons, muitas vezes eu paro e olho e acredito que eu estou sendo caro. Porque eu estou fazendo as coisas tudo certinho, então as coisas estão acontecendo. Mas agora, em tempos difíceis, é o reconhecimento que a nossa vida tem que ser firmada no Senhor. E esse versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque é o que mexeu muito comigo quando Abacuque fala: ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Quando você sente Deus tocando em você, você perde realmente o sentido da tua força. Você se olha como uma pessoa impotente. Quem sou eu? O meu corpo não está respondendo o que eu queria que ele respondesse, estava vacilando, as minhas pernas estão fracas, mas mesmo assim eu continuo confiando no meu Deus. Esse é o nosso Deus soberano. Amados, nós temos que entender que nesses tempos difíceis, para a gente, como filho de Deus, nós somos vencedores. Mas para que isso ocorra, é necessário que a gente tenha uma vida de entrega nas mãos de Deus. É uma vida de dependência. Eu não sei quanto a vocês, ou você que está nos assistindo nessa manhã, você já tem feito essa entrega a Cristo? Você já tem colocado toda a tua vida na dependência dEle? Ou você simplesmente tem buscado a força do teu braço? Clame a Deus, peça para Ele que nesse tempo Ele possa entrar na tua vida. E é através de uma fala com Ele, de uma oração, que você vai entregar tudo isso para Ele. Aprenda a abrir mão de tudo para que Deus possa continuar agindo na tua vida. Abra mão, peça para Ele, clame. A palavra de Deus diz: clame a mim, eu responder-te-ei, eu anunciarei coisas grandes e saudáveis. Ele pede para que a gente tome uma posição perante Ele, mas será que nós temos tomado? 2 Crônicas 7,14, você faz favor? O último versículo nós vamos estar lendo. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, olhe bem, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você se humilhar e confessar, Deus vai te restaurar. Talvez não da forma que você queira, mas a restauração vai ser para te levar para a glória com Ele. Abaixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença e queremos dizer, Pai, obrigado.
Obrigado porque entendemos que a nossa dependência está no Senhor. Eu quero, Senhor, em todo o tempo, estar vivendo essa dependência de intimidade com o meu Deus. Estar vivendo esse relacionamento que é algo sobrenatural, que é algo onde nós lançamos toda a nossa ansiedade na tua presença. Nós lançamos, Senhor, todo o nosso coração, todos os nossos sentimentos, porque entendemos que tu tem cuidado de nós. Que a tua graça, Senhor, continue sendo derramada sobre nossas vidas. Que possamos viver a cada dia conforme a tua vontade. Restaura, Senhor, a nossa saúde física, mental, espiritual. Restaura principalmente o nosso relacionamento com o Senhor. Porque é através desse relacionamento que nós vamos ser mais do que vencedores. Obrigado, Pai, por esse dia tão especial que nos concede, por esta manhã. Agora, Senhor, continue cuidando de nós no decorrer dessa tarde, dessa semana. Continua, Senhor, nos livrando e cuidando de cada um, Pai. Abençoe os nossos amados que estão em viagem, nossos amados que irão viajar. Proteja, dá livramento nessas estradas tão perigosas. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que cuida da nossa vida em todo o tempo, Pai. Muito obrigado. Dai-nos uma semana repleta de paz e alegria. É o que eu clamo, grato, em nome de Jesus. Amém. Em nome de mais um cântico, enquanto a Naomi canta, nós vamos estar celebrando a ceia.